Olá, você. Gente, eu não queria fazer esse vídeo, mas eu acho necessário fazer. Gente, o pessoal aí que me segue na plataforma que começa com tique e termina com toque, eu não consigo responder todo mundo. Muito embora eu não tenha muitos seguidores, o pessoal manda bastante mensagem. Então, ou eu mando coraçãozinho, ou mando o tchau. Não tem como responder todo mundo. Então vamos lá pro assunto de hoje. Eu vou falar um pouco sobre a Igreja Católica. E aí eu vou começar a falar antes da Igreja Católica Apostólica Romana. No Brasil é a que predomina, tá? Gente, o cristianismo primitivo, ele acontece no século I e II, que eram pequenos movimentos judaicos cristãos, porque o que que acontece? O Antigo Testamento ele é um livro, eles são livros judaicos e os cristãos primitivos eles utilizavam do rito judaico e também empregava Cristo como sendo o Messias prometido. Eram comunidades, eu tô com o meu script aqui, por isso eu vou ler, ora eu olho para vocês e ora eu olho aqui por script. Tinha várias interpretações e linhas. Tinha o judeu cristão, os paulinos, os gnósticos, os ebionistas. Ela não tinha uma estrutura. Cada grupo tinha o seu ancião, tinha o seu superior, enfim, ele não tinha uma hierarquia estabelecida até então. E tinha uma diversidade teológica. Não havia um Novo Testamento oficial. Então tinha vários livros que as pessoas seguiam, mais voltada para Jesus Cristo, tá? Nós podemos citar aqui, por exemplo, os evangelhos apócrifos, que estão fora da igreja, fora da Bíblia, né? Aí depois surge, que é a grande maioria, o católico romano, que tem um rito latino. É a maioria dos católicos no mundo, cerca de 88. É muita gente. Segue o rito latino, o rito romano, obviamente. A língua oficial é o latim e tem uma estrutura centralizada, ou seja, tem o Papa, né? Hoje nós temos o Papa Leão XIV, né, que vem aí sucedendo o Papa Francisco, que infelizmente veio a falecer. Tem uma estrutura, tem o Papa é o Bispo de Roma, né? São 23 igrejas diferentes que têm os seus próprios ritos, costumes, línguas litúrgicas e tradições. Mas todas estão em comunhão com o Papa. Por exemplo, a Igreja Bizantina, Igreja Católica Ucraniana de rito bizantino, Igreja Melquita, Igreja Siríaca, Igreja Católica Maronita, Igreja Católica Síro-Malabar, está concentrada na Índia. Igrejas Armênias, Igreja Católica Armênia, Igreja Caldeias. Ela preserva suas liturgias, que são muito antigas, inclusive em aramaico, que é a língua de Jesus Cristo. Católicos tradicionalistas são os católicos que seguem o rito tridentino, que é a missa em latim, aquela que o padre reza de costas para a Assembleia. Exemplo, a fraternidade sacerdotal São Pio V, não totalmente em comunhão com o Papa, mas são considerados católicos. Preferem costumes mais antigos, como o uso de véu pelas mulheres, comunhão na boca e entre outros ritos mais antigos. Católicos carismáticos, católicos que valorizam dons como falar em línguas, curas, profecias e orações espontâneas.
influenciada muito pelo movimento pentecostal. Crescem muito na América Latina e na África e Ásia. Católicos progressistas, grupos que defendem mudanças sociais e maior abertura dentro da igreja, como ordenação de mulheres e aceitações de grupos LGBTs e casamentos de padres. Estão dentro da igreja, mas frequentemente entram em tensão com a hierarquia. Qual hierarquia? Da Igreja Católica Apostólica Romana. Igrejas católicas não ligadas ao Papa. Gente, então ela não está ligada à Igreja Católica Apostólica Romana. Igreja ortodoxas não estão ligadas ao Papa. Não aceita a supremacia do Papa, no caso. Mantém tradição muito antiga, como Divina Liturgia de São João Crisóstomo. Igreja Ortodoxa Oriental. Igreja pré-calcedonianas. Ela surge no Concílio de Calcedônia, em 451 depois de Cristo, devido a divergências sobre a natureza de Cristo. Também não aceitam a autoridade papal. Exemplo: Igreja Ortodoxa Capta, Igreja Ortodoxa Etíope, Igreja Ortodoxa Armênia. Velhas igrejas católicas surgiram após o Concílio Vaticano I, em 1870, em oposição à definição da infalibilidade papal. Exemplo: Igreja Velha Católica da União de Utrecht, gente, eu vou falar Utrecht, quem souber me corrija aí nos comentários, eu não sei pronunciar. Algumas ordenam mulheres e aceitam casamentos de padres. Igreja Católica Apostólica Brasileira, ICAB, fundada no Brasil em 1945 por Dom Carlos Duarte Costa, bispo romano que rompeu com o Vaticano. Rejeita o celibato obrigatório, celebra missa em português, aceita casamento de padres e tem posturas sociais mais liberais. Não está em comunhão com Roma. Se autodenomina católica apostólica, mas independente do Papa. Igrejas católicas independentes. Existem grupos menores no mundo todo que usam o nome católico e mantêm ritos católicos, mas não reconhecem o Papa como sua autoridade, né, gente? Muitos seguem linhagens episcopais válidas, ou seja, ordenações legítimas segundo a tradição cristã antiga, mas não são reconhecidas pela Igreja Católica Apostólica Romana. Agora, gente, eu vou falar um pouco sobre a Igreja Anglo-Católica. A Igreja Anglo-Católica surgiu como um movimento dentro da Igreja Anglicana. Então, nós temos a Igreja Anglicana, o anglicanismo, e a Igreja Anglo-Católica. Aconteceu no século XIX, especificamente a partir de 1833, com o chamado Movimento de Oxford, na Inglaterra. Dentro da Igreja Anglicana, não está em comunhão com o Papa. Desde o século XVI, a Igreja Anglicana, fundada por Henrique VIII, já era independente de Roma. Durante o século XVIII, muitos consideravam a Igreja Anglicana fraca espiritualmente e muito influenciada pelo protestantismo. Um grupo de teólogos e sacerdotes da Universidade de Oxford iniciou um movimento de retorno às raízes católicas dentro do anglicanismo. Principais líderes: John Henry Newman, Edward Pusey e John Kebler. Defendiam que a Igreja Anglicana não deveria ser só protestante, mas sim uma igreja católica reformada.
com forte tradição litúrgica e sacramental. Ela tem uma grande valorização da Eucaristia como sendo centro da fé, como a Igreja Romana, a Santa Liturgia, a Santa Comunhão. Uso de roupas litúrgicas, incenso, procissões e outros elementos típicos do catolicismo romano. Tem devoção à Virgem Maria e aos santos, mas com uma nuance anglicana. Apoia a sucessão apostólica, linha ininterrupta de bispos desde os apóstolos. Porém, não reconhecem a autoridade do Papa. Gente, qual movimento é esse da Igreja Anglo-Católica? Então, tem a Igreja Anglicana, tem o anglicanismo. Dentro do anglicanismo houve-se uma reforma, aonde passou a existir o anglo-catolicismo. Ela reconhece a sucessão dos apóstolos. Não é isso? Jesus Cristo teve os seus apóstolos, então reconhece. Mas ela não está ligada ao Papa, ela não está ligada à sucessão do Papa, que por sua vez, para os romanos, tem a sucessão de Pedro, né? Mas a Igreja Anglo-Católica, ela vem da sucessão dos apóstolos. Então, vamos para os aspectos, né? Anglo-catolicismo. Ela surge em 1833 com o movimento de Oxford, na Inglaterra. Ela não tem nenhuma ligação com o Papa. Ela tem ligação com a Igreja Anglicana? Tem. O anglo-católico tem ligação com a Igreja Anglicana. Práticas: liturgia solene, sacramentos e devoção a Maria. Gente, agora vamos lá. Religiões que mais crescem no Brasil. Entre 2010 a 2022, teve um aumento de 12 milhões de fiéis que teve a conversão para o evangélico, para a igreja evangélica. Religiões de matrizes africanas. E aí nós falamos do candomblé e da umbanda. De 2000 até 2002, 3%. Religiões de matriz africana, umbanda e candomblé. De 2010 a 2002, 1%. Considerando a população brasileira, é um número considerável. E pessoas sem nenhuma religião, que são aquelas pessoas que acreditam em Cristo, acreditam em Deus, acreditam em Buda, nos orixás. Enfim, gente, são tantas religiões que eu não vou conseguir falar todas. Mas que não pertencem a nenhuma dessas religiões, mas acreditam em algo. Acreditam em Deus, no universo, enfim. Então, vamos para um panorama geral. Religião, 2010-2022. Católicos apostólicos romanos, 65%, 56%, ou seja, caiu um pouco dos católicos apostólicos romanos. Evangélicos protestantes, 21% em 2010, 26% em 2002. Aumentou. Sem religião, 7,9% em 2010, 9,3% em 2022, aumentou. Umbanda e candomblé, 0,3%, passa a 1%, teve um aumento. Num contexto geral, gente, existe a grande maioria a Igreja Católica Apostólica Romana. Esse vídeo tem qual finalidade? Coloca nos comentários finalidade para eu ver que você assistiu até aqui. Para falar, gente, que a Igreja Católica Apostólica Romana nem sempre existiu.
tinham grupos menores. Quem quiser saber ou quiser pesquisar sobre a Igreja Católica Apostólica Romana, fique à vontade, deve pesquisar, é importante pesquisar. Qualquer religião que nós queremos seguir, praticar, gente, tem que haver o estudo para que nós não tenhamos preconceito, seja de qual religião for. Eu quero falar um pouco sobre a Igreja Anglo-Católica. Ela é uma igreja que segue o rito romano. Ela acredita na sucessão apostólica, mas ela não reconhece o Papa. Gente, a Igreja Anglo-Católica, ela é uma igreja que acredita na sucessão dos apóstolos. Ela tem praticamente o mesmo rito católico, a mesma vestimenta católica. Ela só não é ligada ao Papa, ela não é ligada à Igreja Católica Apostólica Romana. Anglo-Católica e Igreja Católica Apostólica Romana são igrejas diferentes, porém o rito dela são muito parecidos. A Igreja Anglo-Católica ela é mais ligada ao anglicanismo do que à Igreja Católica Apostólica Romana. O que eu quero com esse vídeo, gente? Para aqueles que já querem já chegar nos comentários e falar, ai, só Cristo salva, Cristo é o caminho, a verdade, a vida, eu sou a salvação. Gente, isso eu sei, eu acredito, sou cristão, ótimo, maravilha. Nem por isso eu desfaço de outras pessoas que não são cristãos, que são budistas, que são Hare Krishnas, que são hinduístas e por aí vai. Eu acho que cada um tem que respeitar o espaço do outro. E tem espaço para todo mundo. A Igreja Anglo-Católica, por sua maioria, não todas, mas por sua maioria, elas têm o sacramento da ordem, ela ordena mulheres, elas respeitam a orientação, a condição sexual de cada fiel. Ela não tem o celibato como regra e ela é uma igreja que acolhe, pessoas, né? Ela não tá preocupada em LGBT, em mulher, em homem, em branco, em preto. Ela está preocupada com pessoas. Ela acolhe pessoas. Ela segue a Cristo. Pode ser que muita gente vai falar, ai, casamento, LGBT, não sei o que, e fala que a igreja anglo-católica é falsa. Gente, se a gente for pensar em igreja falsa, para mim, a igreja romana é falsa. A igreja evangélica é falsa. Se pegar um evangélico, a igreja romana é falsa. Anglo-católico é falso. Se a gente for por aí, a gente vai continuar sempre nessa guerra. Porque a gente pensa que a guerra ela só acontece no Oriente, a guerra está acontecendo aqui agora na internet. Porque todo mundo se ataca. Ninguém pode colocar a sua expressão. Ninguém pode colocar um contexto. E aqui eu trouxe um contexto histórico do catolicismo para vocês. Eu não estou atacando nenhuma religião. Nenhum fiel de qualquer igreja que seja. E eu acredito um dia, quem sabe, teremos uma igreja só. Aquela que segue a Cristo. Ou aquela que entenda Cristo, mesmo não acreditando que ele seja o Salvador, mas talvez como um profeta, talvez como um iluminado. Eu acredito muito, gente, que a humanidade vai dar certo. A humanidade está dando certo. Eu só queria explicar um pouco aqui para vocês sobre diferentes tipos de católicos. Porque para muitas pessoas acreditam que ser católico é só católico apostólico romano. Não, não é. Nós temos outras igrejas católicas que não são ligadas ao Papa, que não é ligada a Roma, não é ligada ao Vaticano, tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui.
Espero que vocês gostem do conteúdo. Fiquem com Deus. Um grande abraço.